Olá, eu sou Gilberto Bueno, consultor de produtos e serviços do Grupo Skill e vou demonstrar a nossa solução financeira, o DocPay. A nossa solução financeira no processo de contas a receber. Ela vai trabalhar com o processo de boletos e também para recebimentos de transferências. O processo que eu vou mostrar é justamente envolvendo toda essa informação, como eu realizo os registros, como eu faço as cobranças, como eu tenho esse controle e, inclusive, da onde que surge a informação, da onde surge o dado, até o seu encerramento. Nesse caso, estamos utilizando a plataforma do SAP Business One, que ela é totalmente integrada com o DocPay. Então, no SAP, num processo de vendas, eu vou emitir uma nota fiscal de saída, sendo ela manualmente ou em lote, por exemplo, eu tenho ou até mesmo automático. Eu tenho vários processos que eu posso fazer esse faturamento, onde eu coloco informação. Qual é o cliente que eu estou vendendo, qual é o valor, os impostos relacionados e um ponto importante relacionado a essa nota fiscal é na minha aba contabilidade, que é a minha condição de pagamento. Então eu vou colocar ele, por exemplo, em 2 vezes. Essa informação da quantidade de prestações é muito relevante, pois eu vou fazer a cobrança, por exemplo, em 1 vez ou 2, e tudo isso afeta o meu processo de cobrança. Outro ponto que eu posso colocar é no campo forma de pagamento, já informando como eu vou fazer essa cobrança. Eu vou fazer essa cobrança por boleto ou por transferência? Para qual banco que eu vou fazer isso? Eu já posso colocar essa informação diretamente aqui no SAP por um padrão mesmo para esse cliente. Por exemplo, nesse caso eu vou fazer uma cobrança de um boleto do Itaú. Vou terminar de inserir os dados e vou inserir o documento fiscal. Se eu utilizo o Triple One, a nossa solução fiscal, existe uma integração dos dados, onde a partir do momento que essa nota ela for autorizada, o DocPay ele vai sincronizar os dados e eu começo o processo sim, de cobrança desse documento. Então, eu tenho justamente essa trava, essa segurança onde eu vou fazer um faturamento daquilo que foi realmente faturado, daquilo que eu realmente emiti essa nota para o governo, por exemplo, para a Cefaz, ou até mesmo para os municípios numa nota de serviço. Caso eu faça, por exemplo, um adiantamento de cliente que não exige uma autorização, então essa autorização ela realmente não é necessária. Ou, por exemplo, uma fatura simples que eu não tenho uma autorização. Mas caso eu utilize isso, então tem justamente esta integração, pois não é só a questão da emissão da nota que é importante, mas sim também na comunicação que eu vou fazer isso do e-mail, pois o e-mail que eu vou mandar para o meu cliente já vai com o boleto, a nota fiscal e o XML também, por exemplo, que vamos ver mais para frente. Bem, após inserir os dados e informações, então, quando a nota é autorizada, ocorrerá o sincronismo dos dados com o DocPay. Para acessar o DocPay, eu vou em um navegador e vou colocar este endereço. Nesse caso, é para um ambiente de teste, então eu vou acessar o endereço da homologação, que é o homolog.docpay.cloud. Eu também tenho o endereço de produção, que é onde vai ocorrer toda a minha movimentação real, que é docpay.cloud. Então, quando eu acesso esse ambiente, se eu precisar esquecer minha senha, eu tenho até a opção aqui para esquecer a senha, acessar o sistema novamente, eu vou colocar o meu usuário e a minha senha. Colocando esses dados, eu vou entrar no ambiente web do DocPay de acordo com o meu acesso das informações. Um ponto importante é que eu posso ter quantos acessos eu precisar no DocPay, quantos, independente da questão das licenças do SAP. Isso é uma vantagem interessante, pois até aquele usuário que não tem acesso ao SAP, ele consegue acessar o DocPay no ambiente web. Bem, entrando na parte do contas a receber, eu vou acessar no meu menu na lateral esquerda, contas a receber, gestão de faturas. Aqui é onde eu vou achar todas as minhas faturas e informações que veio do SAP e que eu vou fazer uma cobrança. Aqui eu vou ter os dados como quem é o meu emissor, o meu pagador, no caso, qual é a empresa que está sendo cobrada e a minha empresa,
o tipo de cobrança, se ela é transferência ou se ela é boleto, o número da nota fiscal, no caso aquela nota que emitimos, na nota número 38, eu tenho a primeira e a segunda parcela. Qual que é a sua data de vencimento, o valor e qual é o banco vinculado. Veja que aqui algumas eu não tenho banco vinculado. Isso tudo bem, não tem problema. Eu vou mostrar para vocês que também tenho como trabalhar isso também aqui no ambiente web. Bem, ela está no status aberto. Isso quer dizer então que ela está aberta e eu preciso agora dar continuidade disso. Outro ponto importante: se eu precisar verificar alguma informação disso no SAP, eu tenho como. Acessando o SAP dentro da nota fiscal, eu tenho esse botão do DocPay CR. Quando eu abro essa tela, eu vou ter uma linha para cada parcela que eu estou cobrando e nessa aba de dados de fatura vai mostrar justamente a minha fatura, mais os detalhamentos das informações da minha fatura. Então, e essa tela, ponto importante, é uma tela embarcada. É uma tela onde eu tenho acesso aqui no ambiente web. Se eu clicar aqui na linha, ela vai me mostrar mais detalhes e informações. Qual é o meu status, número de nota, quem é o emissor, o pagador, data de emissão, vencimento, fatura, qual que é o banco vinculado, os dados relacionados ao boleto e inclusive os seus anexos. Bem, agora eu vou gerar essa remessa. Vou mandar essa remessa para o banco. Nesse caso, eu vou vir aqui no Contas a Receber, processar faturas e veja aqui que eu tenho uma coluna escrita faturas, que são justamente as faturas que eu não vinculei ainda com nenhum banco. E eu vou ter uma coluna para cada contrato que eu tenho de bancos. No caso aqui, por exemplo, eu tenho do Bradesco e do Itaú. Veja que aquelas notas, elas já estão vinculadas aqui no Banco Itaú. Aqui na parte superior eu vou ter qual é a minha agência, a minha conta, o meu CNPJ, a minha empresa. Eu vou ter cada quadrado é um boleto que eu vou gerar essa cobrança. E na parte inferior eu vou ter o meu saldo inicial, que é o que eu trouxe do extrato. O quanto que eu tenho de contas a receber que está registrado já na minha conta. O quanto que eu tenho de contas a pagar que está agendado para pagamento, as faturas selecionadas nesse momento, que são a quantidade de faturas que eu tenho, e o meu saldo, que ele vai fazer o cálculo do saldo inicial, mais o contas a receber, menos o contas a pagar. Bem, para gerar essa remessa, eu posso gerar ela de maneira manual, que é o que eu vou fazer aqui, ou de maneira automática. Fazendo de maneira automática, eu coloco um timer, por exemplo, a cada 15, 30 minutos, 45, enfim. Então, imaginando um processo de automação, nós podemos colocar isso, por exemplo, autorizou a nota fiscal, automaticamente ela já vai subir, já vai vir isso para um banco específico, que eu já tenho já esse processo determinado para cobrança, e isso já vai gerar remessa automaticamente a cada 15 minutos, por exemplo. E isso também vai implicar em enviar para o banco de maneira automática depois de gerar a remessa. Bem, mas gerando a remessa, eu vou clicar aqui no botão para gerar a remessa, no botão do Itaú, a minha quantidade de faturas e o valor, e eu vou clicar para gerar a remessa. Neste momento, aquelas minhas faturas que estavam em aberto, elas mudaram para o meu status em remessa. Bem, agora eu preciso mandar isso para o banco, onde num processo padrão, eu iria vir aqui na parte de arquivos, remessas. Aqui está aquela nossa remessa com os 2 boletos que foram gerados, onde eu iria baixar esse arquivo e agora com o arquivo já em mãos, eu iria fazer o que? O processamento de pegar o arquivo, entrar no site do banco, importar esse arquivo para poder fazer o processamento dele. Porém, um ponto muito importante que o DocPay ele já trabalha isso como padrão é a utilização da van bancária. O que a van bancária faz nesses processos? Quando eu gero a remessa, a van bancária ela vai coletar esse arquivo de dentro daqui do DocPay, sem precisar que eu salve em uma pasta em algum lugar. E já vai mandar isso para o banco automaticamente. Quando isso? Quando eu gerar a remessa. Gerei a remessa, então o DocPay vai passar isso, a van vai coletar esse arquivo e já vai importar para mim automaticamente no banco.
O banco vai fazer o processamento e o que vai acontecer? O banco vai gerar o retorno disso. Quando o banco gera esse retorno, a van vai coletar esse arquivo e já vai importar aqui no DocPay automaticamente, sem depender de qualquer usuário faça esse processo. Então, utilizando isso do DocPay junto à van bancária, eu tenho esse facilitador, porque todo esse processo de troca de arquivos, eu já coloco isso na van bancária, sendo que ele vai salvar isso, já vai mandar isso para o banco sem precisar que eu salve numa pasta e que ninguém altere os dados desse arquivo, né? Traz mais segurança. E o retorno também já vai acontecer isso automático. Geralmente o banco retorna isso de madrugada, então imagina só, quando o banco retorna, isso já vai ser importado para dentro do DocPay e vai dar continuidade em todo o processamento. Bem, voltando aqui para o DocPay, então imagina só, eu poderia fazer o retorno manualmente, mas tem exatamente esse ponto que eu comentei com vocês sobre a utilização da van. Bem, quando o banco fez o processamento e importou aqui no retornos, o que vai acontecer? Bem, primeiro ele vai mudar o meu status, claro, né? Ele saiu daqui de em remessa, ele foi para o meu status enviado. Então pode ver que eu tenho aqui, ele foi para o meu status enviado. E quando eu receber esse arquivo, dependendo de qual foi a situação, ele vai também mudar esse registro. Então, quando eu receber esse retorno agora, por exemplo, no caso, se ele foi registrado, ele vai mudar justamente para o meu status de registrado. O status registrado quer dizer então que o boleto está registrado junto ao banco e está agora aguardando o cliente realizar o pagamento. Lembrando que ele pode vir para o status registrado ou até mesmo rejeitado. Se teve alguma rejeição, eu tenho como verificar no meu status rejeitado, ver o motivo da rejeição, salvar e fazer as alterações necessárias e gerar um novo arquivo. Bem, quando está aqui em registrado, está aguardando a informação do cliente e aí o cliente ele vai e efetua este pagamento. Quando ele efetuar o pagamento, eu vou receber essa informação do retorno e ele vai mudar do meu status de registrado para o status liquidado. E quando eu recebo essa informação, ele vai mudar novamente o meu status para liquidado. Então, está aqui o meu boleto que ele foi pago. Então, verificando algumas informações importantes, inclusive que o meu valor da fatura foi no valor de R$ 50, porém eu recebi 51. Isso porque eu tive um valor, R$ 1 aqui de encargo referente a juros ou multa, essa informação, tá? Quando eu recebo essa informação do DocPay que ele foi liquidado, o que vai acontecer? Isso vai retornar para o SAP. Retornando aqui para o SAP, vamos verificar aqui a nossa nota. Vou atualizar aqui. Pode ver agora que agora, neste momento, somente quando foi pago, ela vai mudar o meu status para fechado. Isso por quê? Acessando aqui meu mapa de relações, podemos ver que agora sim, neste momento, somente quando eu receber esse pagamento, será inserido o contas a receber dentro do SAP. Um outro ponto importante, o contas a receber aqui nesse caso, lembra que recebemos R$ 1 de juros ou multa? Esse lançamento contábil já será feito automaticamente. Podemos ver que eu tenho justamente o lançamento referente à nota e um outro lançamento de R$ 1. Quando eu verifico qual que é esse lançamento contábil, podemos ver que é justamente uma contabilização contra o meu cliente e uma conta que eu configurei, uma conta de juros referente a esse recebimento. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. A origem dos dados é sempre do SAP. Essa informação, a origem, então eu vou sempre receber do SAP. O DocPay vai fazer o quê? O gerenciamento do contas a receber. E no final é onde vai voltar para o SAP. Por quê? Porque a baixa é quando eu finalizo este processo. Outro ponto muito importante relacionado a isso, que está justamente nesse e-mail, é toda a comunicação dos e-mails para o meu cliente referente a esse boleto. Então, quando ou como eu faço? Para isso, nós temos algumas regras relacionadas a isso no próprio SAP, no próprio ambiente web do DocPay, onde eu configuro essa comunicação. Bem, num exemplo aqui no ambiente web,
quando essa fatura ela foi enviada, é enviado o evento de fatura gerada. É enviado automaticamente um e-mail para o meu cliente. Mostrando esse e-mail aqui, um exemplo, ele vai me mostrar um conteúdo do e-mail que eu posso montar de acordo com a minha necessidade, como eu quero essas informações, o nome do cliente, posso puxar aqui algumas informações diretamente dos dados da nota fiscal. Outro ponto, ele vai com o boleto em anexo, essa informação ele já vai podendo, o boleto já pronto para ele realizar o pagamento. Ele também vai com o XML e o DANF, tudo num e-mail só. Então, esses dados, essa informação é justamente porque é uma integração que eu tenho junto com o Triple One. Caso eu utilize os dois, então eu já tenho esta facilidade. Esse ponto é a fatura gerada. Então, gerei uma fatura, ele vai mandar um e-mail e aqui na minha gestão de faturas, inclusive, é importante comentar que ele vai gravar essa informação. Dentro do detalhamento das faturas, eu tenho aqui e-mails enviados, quando que foi feito o envio, o autor, se é o automático, eu posso mandar isso manualmente, para quais e-mails ele mandou, qual é o template e a descrição, se foi enviado com sucesso. Tá? Mas, além desse e-mail, eu tenho outras possibilidades de fazer a comunicação para o DocPay. Uma delas é justamente a fatura a vencer. Nesse caso, mostrando aqui um exemplo de uma configuração de como fizemos. A fatura a vencer, eu vou configurar, por exemplo, uma quantidade de dias. Eu posso colocar quantos eu quiser. Nesse caso, antes do vencimento do boleto, no caso aqui eu coloquei um dia só, mas um dia antes do vencimento, ele vai mandar um e-mail para o meu cliente com esse alerta, com essa informação de que o boleto vai vencer, posso montar um template exclusivo para isso. Eu também tenho, além do fatura vencer, a fatura vencida. Neste caso, é depois do vencimento. O boleto venceu, o cliente não me pagou, então, nessa minha configuração, 2 dias depois, ele vai mandar um e-mail para o meu cliente com um layout de cobrança. Então, nesse caso, já é um cenário diferente, né? Um e-mail diferente. E se eu quiser, eu posso também configurar a fatura paga. Nesse caso, depois que eu tive a confirmação, foi realizado o pagamento, posso mandar um e-mail para o cliente agradecendo o pagamento, informando que recebemos o valor e que foi liquidado com sucesso. Essas informações dos e-mails são disparadas automaticamente. E todas essas informações, importante comentar que elas já são automaticamente atualizadas naquela informação dos registros dos e-mails, de quando foi mandado. Isso acaba gerando todo um histórico nessas informações. Lembrando que isso pode ser visualizado não só aqui no ambiente web, como também no SAP, dentro da nota fiscal, naquele botão do DocPay CR, na nossa tela embarcada. Se eu verificar aqui na parte de baixo, eu vou ter justamente essa informação relacionada aos e-mails. Outra possibilidade de eu colocar uma comunicação para o cliente é justamente disponibilizando um acesso do DocPay para o meu cliente final. Nesse acesso, ele consegue verificar todas as informações referentes às faturas que eu gerei para ele. Esse acesso, você consegue disponibilizar para todos os seus clientes. Isso você disponibilizando esse acesso, ele consegue não só essas informações dos boletos, mas também, inclusive, do DANF, do PDF, em toda aquela documentação que nós mandamos do e-mail. Então, em um exemplo que eu disponibilizei justamente esse acesso para o meu cliente, o e-mail que o cliente final ele vai receber é um e-mail parecido com este, onde eu tenho informação, o nome do cliente, os dados de acesso dele, o usuário que vai ser o CNPJ dele e uma senha padrão, uma senha aleatória que depois ele inclusive consegue mudar. E eu tenho o botão acessar, que é justamente o endereço do DocPay. Então, nesse caso, eu vou fazer aqui o acesso do cliente, vou entrar no meu endereço do DocPay e vou colocar o meu CNPJ e uma senha.
Se eu precisar alterar essa senha, eu posso clicar aqui no meu acesso do cliente, clicar em alterar a senha, colocar essa política de informação para justamente que ele coloque uma nova senha relacionada a isso. E pode ver que no acesso do cliente eu só tenho a parte de gestão de faturas, que aqui está tudo que eu realizei de faturamento para este cliente. E vejamos que quando eu clico em uma fatura, por exemplo, eu vou ter os dados da linha digitável, que eu posso inclusive clicar com esse botão para copiar para a área de transferência, e também vou ter a minha fatura, o meu DANF e também o XML da nota fiscal. Além dessa informação, então, desse portal de acesso do cliente, eu também posso mandar uma mensagem por WhatsApp. Dentro, então, da minha gestão de faturas, eu vou ter esse botão do compartilhamento por WhatsApp. Quando eu clico aqui, ele vai me mostrar quais são os telefones disponíveis do cliente e quando eu clico ele vai me pedir uma confirmação e abrirá para mim já um texto que eu coloco padrão para mandar essa mensagem via WhatsApp Web. Então podemos ver que eu tenho várias maneiras de fazer esse contato. Por e-mail, fazer as cobranças, os lembretes, disponibilizar esse acesso e também fazer uma mensagem por WhatsApp. Isso então para eu fazer justamente toda essa comunicação. Mas um ponto importante é caso eu precise fazer alguma instrução relacionada ao meu contas a receber. E tudo isso você consegue fazer aqui dentro do DocPay. Você consegue fazer uma alteração de vencimento, uma renegociação ou até mesmo um cancelamento ou qualquer outra informação relacionada. Quando no SAP você tem algumas opções que criamos justamente para você fazer uma renegociação, onde nessa tela você consegue colocar novos prazos, valores de juros, de multa, de desconto, tanto em porcentagem quanto em valor. Essa renegociação, quando você faz aqui dentro do SAP, ele vai atualizar as informações dentro do ambiente do SAP e já vai mandar essas informações de instrução para o ambiente web automaticamente. A mesma coisa na alteração de vencimento. Eu consigo fazer a alteração de vencimento por aqui, será alterado os dados aqui dentro do SAP e já vai gerar também uma informação, já uma instrução dentro do DocPay. Só para poder visualizar essas instruções dentro do DocPay, quando eu faço essa alteração, vai ser gerado automaticamente uma remessa. Essa remessa justamente com essas instruções de, por exemplo, um pedido de baixa, uma alteração de vencimento ou até mesmo uma concessão de abatimento. Caso eu fiz essa concessão, por exemplo, eu fiz uma devolução parcial ou se eu fiz uma devolução total, ele também vai gerar essa remessa para mim automaticamente. Quando ele gera essa remessa e eu estou utilizando a van bancária, essa informação já vai comunicar com o banco e o banco já vai fazer o processamento. Tendo o retorno disso, já vai fazendo as baixas, ou no caso os abatimentos, ou até mesmo as alterações de vencimento, e o cliente, quando, por exemplo, se eu fiz uma alteração de vencimento, já vai enviar um novo e-mail para o meu cliente com esse novo boleto. Se eu estou fazendo uma renegociação, cancelando o antigo boleto e gerando um novo, ele também vai receber a informação que o boleto antigo foi cancelado e estou gerando um novo boleto. Posso fazer todas essas comunicações de maneira automática relacionada ao DocPay. Isso falamos bastante aí relacionado ao processo de cobrança por boleto, mas é importante também dizer que eu posso fazer a cobrança por transferências. Quando eu faço por transferência, ela vai ficar aqui no meu status em aberto. Eu posso, confirmei a informação que foi pago, eu posso fazer a baixa disso. Eu posso fazer a baixa, inclusive, em lote, selecionando mais do que um documento, utilizando o meu menu e pedindo a informação da baixa em lote, colocando qual que é a data do pagamento e realizando essa baixa. Quando eu realizo, o que vai acontecer? Esse meu pagamento de aberto, ele vai voltar aqui para o meu status em liquidado de transferência. E isso vai comunicar também com o SAP para inserir automaticamente o meu contas a receber de maneira automática, fazendo a baixa igual eu demonstrei relacionado aí ao meu processo dos boletos, vai fazer justamente a baixa, tá? Mas um ponto importante também, a transferência
também gera comunicação. Quando eu recebo essa informação da transferência, que eu vou fazer essa transferência, tudo, ele também vai mandar um e-mail para o meu cliente. Então, quando eu receber essa informação, vai ocorrer a comunicação da mesma maneira, igual ao boleto. Vai fazer justamente todo esse processo de cobrança que eu mostrei para vocês. Então, com isso, eu não tenho só a comunicação do boleto, eu tenho comunicação do boleto e das transferências. Outro ponto também interessante que, caso o seu banco trabalhe com um arquivo de créditos recebidos, que é um arquivo, um KNAB, onde o banco informa qual dado que você recebeu de transferência, informando o CNPJ, o nome, o valor e qual foi a data de pagamento, o DocPay também trabalha com esse arquivo. Então, eu tenho uma parte exclusiva para créditos recebidos. Nessa informação aqui do meu crédito recebido, quando eu recebi esse arquivo, inclusive por VAN, eu vou ter uma comparação com aquilo que eu tenho de transferência a receber. E, inclusive, existe uma informação onde eu posso bater esses dados para realizar uma baixa automática. Se eu tenho um pagamento em transferência que está em aberto, para que seja para esse remetente deste valor e para esta data de lançamento em comparação ao vencimento, eu já vou fazer a baixa automática. Ou, se eu não tiver essa informação, eu posso vir aqui e selecionar qual que eu quero realizar a baixa e salvar. Quando eu fizer isso, ele já vai passar de aberto para liquidado e vai fazer a baixa também. Mas essa parte, inclusive, de data de lançamento e vencimento, eu posso colocar, inclusive, até um range de informações. Com isso, fica até mais fácil. Às vezes eu tenho um range de 5 dias antes ou 5 dias depois, até mesmo porque, como transferência, nós não temos nenhum tipo de registro das informações diferente do boleto, então eu consigo também trabalhar desta maneira também para as transferências. E além dessas informações, eu também tenho alguns relatórios que eu posso utilizar aqui do DocPay para a parte de contas a receber. Então, aqui ainda no ambiente web, eu tenho a parte de relatórios, exportar para Excel e eu posso gerar um relatório, no caso aqui dados e informações relacionado à minha parte do contas a receber. Aqui no tipo, eu vou selecionar, por exemplo, faturas e vou colocar aqui um período. Vou colocar um período aqui das informações e vou salvar. Quando eu salvo essa informação, ele vai me disponibilizar aqui a linha justamente para eu poder baixar esse arquivo, no caso aqui do Excel, justamente para eu verificar essas informações, esses dados. Este relatório em Excel vai ter informação de todos os dados relacionados à minha cobrança. Então, quem é o meu cliente, o número de nota, valor, se está registrado ou se não está registrado, também informação qual o tipo de cobrança, se é boleto, se é transferência, qual o banco que eu mandei, informação inclusive de chave de acesso, número da nota fiscal de serviço. Então, é um relatório bem completo relacionado a isso que eu posso utilizar aí para poder fazer todo o meu controle. Outra parte que nós temos também é um dashboard com as informações relacionadas ao contas a receber. No dashboard, eu vou ter as informações aqui do contas a receber, os meus boletos, minhas faturas registradas, que estão a vencer e vencidas. Nesse caso, eu tenho aqui por quantidade de valor e por dias, e quando eu coloco o mouse em cima, ele vai mostrar justamente qual a quantidade e os dias aqui, de 8 a 30 dias eu tenho uma fatura a vencer. Quando eu clico nessa fatura, ele vai mostrar exatamente qual é esta fatura. Outra informação que eu tenho aqui na lateral são as minhas faturas por situação, aqueles meus status do DocPay. Então aqui eu tenho liquidado, cancelado, rejeitado, aberto, enviado, registrado. Então tudo com a quantidade que eu tenho e os valores. Essas são as informações relacionadas ao contas a receber do DocPay. Qualquer dúvida, por favor, eu peço que entre em contato com o nosso departamento comercial para agendarmos uma informação, verificar algum processo detalhado, algum processo diferente que eu tenho, alguma particularidade. Fique à vontade, entre em contato conosco, estamos à disposição.